Nós estamos caminhando muito para o fim, uma série de quase 3 anos, e nós estamos no último capítulo. Eu farei a leitura da versão Nova Almeida atualizada no verso 11 até o verso número 16, do 11 ao 16. Está escrito assim na palavra do Senhor. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteópole, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nós nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós não estamos diante de palavras de homens, nós não estamos diante de um escrito feito por inspiração humana, mas um escrito inspirado pelo Teu Espírito. Senhor Deus, nós estamos diante do Teu livro santo, da revelação sobrenatural, da palavra do Senhor, que ilumina o nosso caminho e que é a lâmpada para os nossos pés. Nós cantamos a Tua palavra já, nós oramos a Tua palavra, acabamos de ler a Tua palavra, e agora nós rogamos que Teu Espírito aplique a Tua palavra em nossa vida, para que nós não saiamos deste local da mesma forma como entramos, mas mais moldados, lapidados pelo Teu Espírito. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo, amém. Meus queridos, o título que eu dei para essa mensagem é Fim da Jornada, porque aqui marca o fim da jornada marítima e terrestre do apóstolo Paulo, até finalmente chegar em Roma, capital do império. Paulo finalmente está usufruindo daquilo que Deus o havia prometido, que ele seria testemunha tanto em Jerusalém, mas também em Roma. Você se recorda também que uma das intenções do apóstolo Paulo era ir até Roma, mas como um cidadão livre. Vocês se recordam quando ele, junto com outros irmãos, faz a coleta das ofertas nas regiões gentílicas para endereçar a região da Judéia que estava passando por uma severa fome. A intenção de Paulo, após deixar essa oferta, era rumar para a Roma. E em sequência, o interesse dele, o desejo do apóstolo, era ser custeado pelos romanos, pelos crentes em Roma, para ser erguido até a região da Espanha, para ali evangelizar também. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, depois ele foi encaminhado para Cesareia, e ali houve alguns julgamentos por parte dos oficiais romanos, até que ele apela para César, e então ele está indo para ser julgado pelo imperador. Mas pela manhã hoje nós vemos que o apóstolo Paulo, após a viagem bem desgastante, onde que até ocasionou em um naufrágio, ele e os outros 276 tripulantes ou passageiros daquele navio, eles acabam chegando na ilha de Malta, e eles chegam ali provavelmente por volta de novembro, o período onde estava iniciando o inverno. Então ele chega ali outubro, novembro, finalzinho de outubro, comecinho de novembro, e ali nós vemos no capítulo anterior que eles são muito bem recebidos. Desculpe, no início do capítulo 28 mesmo, fala que eles foram muito bem recebidos, muito acolhidos, e na sequência, como vimos pela manhã, o apóstolo Paulo realiza alguns milagres ali naquela região, realizando algumas curas, algumas pessoas que estavam enfermas, e a partir disso, os moradores daquela região acabam honrando muito a Paulo, como nós vemos nos versos anteriores à nossa exposição. Verso de número 9,
À vista desses acontecimentos, ou seja, as curas, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiam com muita honraria. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo e tudo o que era necessário. Muito provavelmente eles ofereceram todos os mantimentos necessários para eles seguirem viagem. Até que finalmente nós chegamos em nosso texto, verso de número 11. Lucas, em seu relato de bordo, ele escreve assim: 3 meses depois do naufrágio, embarcamos num navio de Alexandria. Muito possivelmente esse navio era um navio que transportava grãos e estava indo para o porto mais próximo de Roma para ali deixar aqueles grãos e serem encaminhados. Eles conseguem então embarcar nesse navio que tinha passado o inverno na ilha. O inverno na ilha de Malta vai de novembro até janeiro, aproximadamente é esse período que lá ocorre o inverno. Então, esses 3 meses que eles ali ficaram, e o navio ali que transportava grãos ficou, muito provavelmente porque eles não poderiam seguir viagem, pois o mar talvez não estivesse propício. Vale ressaltar que a embarcação era movida pelos ventos, né? Nós sabemos que não existia motor naquele período, então eram navios com a vela, empurrados pelo vento, e nós vemos a sequência que o navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux, que são 2 deuses pagãos. Na verdade, dentro da mitologia greco-romana, eles 2 são considerados filhos de Zeus ou de Júpiter, de acordo com a mitologia romana, e eles são considerados os padroeiros dos navegantes. Eram deuses muito adorados pelos navegantes. Esses deuses das navegações, então, provavelmente tinham o rosto deles 2 ou algo semelhante, incluía até uma gravura aqui para ilustrar. E eles embarcando neste navio, esta parte ainda é pelo mar, ele diz que chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Então eles saem da região de Malta, aquilo que nós conseguimos medir é cerca de 150 quilômetros pelo mar, né? Seria traduzido em milhas, só que eu acho que comunica melhor quilômetros. Cerca de 150 quilômetros pelo mar, eles finalmente chegam em outra região, saindo da ilha de Malta. E ali eles permanecem 3 dias. Por que eles permanecem 3 dias? Porque muito provavelmente o mar não estava tão bom para navegar, não tinha tanto vento. Época de primavera, eles estavam aguardando que viessem ventos melhores. E o verso seguinte, Lucas, ele continua dizendo: dali navegamos ao longo da costa. E aqui esse navegar ao longo da costa, ou dependendo da tradução, costeando, traz a ideia de que eles vinham em zigue-zague, provavelmente fazendo manobras para aproveitar o pouco vento que existia. Eles navegam ao longo da costa e chegam a Régio, uma outra região portuária. Aqui, esse trajeto é 110 quilômetros, então já temos bastantes quilômetros pelo mar. No dia seguinte começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli. Essa região aqui é interessante, por causa que é a última região antes deles chegarem em Roma. E só que esses ventos, eles são tão bons, que eles conseguem percorrer 330 quilômetros em 2 dias. Então, Lucas faz questão de ressaltar que esse vento sul, em 2 dias, fizeram eles chegar a essa região portuária mais próxima de Roma. E onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles durante 7 dias, uma semana. Provavelmente por causa que eles estavam cansados, eles estavam desgastados dessa longa viagem. Existiam já alguns crentes naquela região, e Paulo ali foi acolhido, tanto ele quanto Lucas, e possivelmente existiam outros irmãos que nós não vemos menções no livro de Atos que estivessem nesta empreitada, nessa jornada. E foi assim que nos dirigimos a Roma, ou seja, agora eles teriam que ir pela parte terrestre, e dava cerca de, eu anotei aqui, 239 quilômetros por terra, que dá mais ou menos uns 5 dias andando. Então eles iam andando bastante durante 5 dias. O texto segue no verso 15, dizendo: tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, ou seja, na região de Roma. Então, nós sabemos que já existia uma comunidade cristã em Roma, muito provavelmente formada por judeus convertidos ao Evangelho. Vale ressaltar também que Paulo ele não foi o plantador da igreja em Roma, mas
outros irmãos, possivelmente, alguns sugerem que Pedro foi o plantador da igreja ali, enfim, foi algum irmão que chegou até ali devido ao dia de Pentecostes. E tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio. A praça de Ápio era um mercado onde que as pessoas chegavam de viagem, poderiam se hospedar também. Ali também realizavam alguns negócios nessa região. E também tem as Três Vendas, que também era uma hospedaria, uma loja, um armazém. Então, esses dois lugares mencionados serviam basicamente para as pessoas que chegavam cansadas de viagem se restabelecerem fisicamente, tanto através do descanso, mas também do alimento. Lucas relata que, ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado, mais encorajado, dependendo da tradução. Ele se sentiu revigorado, ele viu os crentes com os próprios olhos, os crentes que ele desejava tanto ver pessoalmente, mas ele não pôde ver. Ele fica muito animado. Possivelmente o apóstolo Paulo ele não estava desanimado, ele continuava com o foco, com a missão de pregar o evangelho em todo local que o Senhor o enviasse, mas ele se sente mais animado porque ele percebe que o avanço do reino de Deus chegou na região de Roma e esses crentes o amavam. Você, se for entender um pouco do contexto da carta de Paulo aos Romanos, vai se recordar que muito possivelmente havia alguns crentes ali na igreja de Roma que não davam crédito ao apostolado de Paulo. Então, ele envia a carta, a ideia era ele enviar a carta, depois ele ir na sequência, mas ali na carta de Paulo aos Romanos continha toda a teologia do apóstolo Paulo de forma muito bem formulada nos 11 primeiros capítulos da epístola. Então, parece que Paulo, ao ver esses irmãos, ele falou, poxa, eles entenderam que eu sou apóstolo, eles entenderam que eu não sou mais um perseguidor de cristãos, eu sou de fato alguém chamado por Jesus para ser um dos apóstolos. O verso 16 diz assim, uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta. Ou seja, Paulo ele não tinha que ficar em uma espécie de calabouço, mas ele teria que alugar uma casa, e essa casa muito provavelmente foi custeada pelos irmãos de Roma, e ali ele residiria aguardando o seu julgamento. O texto conclui, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. O apóstolo Paulo estava numa espécie de prisão domiciliar, existia um soldado que ficava em sua residência, tomando conta, aguardando o julgamento do apóstolo. Vocês percebem que é um pequeno trecho, e aí geralmente a gente chama esses pequenos trechos assim, que não tem tantas informações que vão trazer uma mudança significativa para o restante da narrativa, como dobradiças, que Lucas faz questão de colocar nomes, locais muito específicos, pois a ideia do historiador Lucas era precisar todos os acontecimentos. E como mencionado em algumas pregações anteriores, o Evangelho não é um acontecimento místico para alguns iniciados, mas ele foi exposto publicamente diante dos olhos de todos os homens, e é uma religião histórica. Mas, meus irmãos, diante desses acontecimentos, eu gostaria de extrair 5 aplicações para nós, ou melhor, 5 lições. As aplicações, elas são derivativas. A primeira aplicação dessa mensagem, que é o fim da jornada, ou o fim de uma jornada, ou como você queira, às vezes o vento sopra favorável, e às vezes não. No verso de número 12, nós vemos que quando Paulo, ele chega no seu primeiro destino saindo de Malta, eles têm que permanecer 3 dias ali, porque não havia vento suficiente. Mas quando eles chegam em seu último momento, em seu último percurso pelo mar, os ventos sopram de forma que eles chegam em 2 dias, é muito rápido, eles fazem, se antes eles faziam 110 quilômetros em muito tempo, eles fizeram 300 quilômetros em 2 dias, então isso ressalta que haviam condições que favoreciam o mar. Só que eu estou trazendo, obviamente, aqui uma aplicação alegórica para a nossa vida. Você já deve ter experimentado a sua vida não ter mudanças. Você olha para o redor e as pessoas mudam
elas, elas, se- elas se especializam, as pessoas elas têm os seus planos concretizados, sonhos, e muitas vezes você olha para a sua vida e você fala, poxa, eu sou a mesma pessoa do Orkut, eu não mudei nada, nós já estamos no TikTok, e eu sou o cara do Orkut ainda, não teve nenhuma mudança na minha vida, eu continuo com a mesma vida. Eu queria dizer que isso não significa que o Senhor não tem feito o seu vento soprar sobre as suas velas, de maneira alguma. É assim que funciona a providência. O Senhor, Ele age muitas vezes trazendo muitas mudanças na vida de alguns e nem tantas mudanças na vida de outros. Às vezes os ventos podem estar ao nosso favor, nos impulsionando para a concretização dos nossos planos, mas muitas vezes não. Agora, vale uma aplicação para nós devemos confiar naquele que até os ventos e o mar lhes obedece. Obviamente eu estou fazendo uma menção ao momento onde que Cristo, em Mateus capítulo 8, ele dá ordem à tempestade e rapidamente o vento se dissipa e a tempestade silencia-se. Com isso eu estou dizendo, meus irmãos, que mesmo que não haja mudanças significativas na sua vida, tenha certeza que o Senhor está no controle dela, em todo o tempo, mesmo que muitas vezes você diz, poxa, não está mudando nada aqui, o Senhor tem cuidado de ti, é Ele que tem controlado as marés da sua vida, e Ele que tem soprado as tuas velas. Uma outra aplicação, a jornada é mais leve quando é compartilhada. Nós estamos falando de uma jornada, nós estamos falando de um percurso, e muito tumultuado foi esse percurso do apóstolo Paulo pelos mares ali da região próxima à Europa. Quando eu quero tirar essa aplicação, eu estou olhando para dois versos, o verso 14, dizendo que eles encontraram alguns irmãos que pedem que eles fiquem durante uma semana com eles, mas também, quando eles chegam no último porto antes de chegar em Roma, eles também são acolhidos por irmãos. Irmãos vêm ao encontro do apóstolo Paulo, e Paulo, ele tem uma coisa para nos ensinar, que nós somos chamados para caminhar como um rebanho de ovelhas, que tem como um bom pastor que zela por nós. Nós não fomos chamados para andarmos isolados, longe da comunidade dos santos. Aí você vai falar, bom, igreja é algo institucionalizado, que Constantino corrompeu a igreja, e todas essas teses furadas que existem pelos teólogos de Facebook. Não, o Senhor, Ele sempre escolheu um povo. Se nós traçarmos uma linha cronológica, nós vemos que o Senhor, a partir da queda, antes da queda, na verdade, Ele já fala para Adão e Eva multiplicar. Deus tinha como intenção sempre um povo. Na sequência, em uma outra aliança, após a aliança que Deus fez com Adão, e ali nós vemos as expressões do pacto feito com Adão, primeiramente porque ele dá algumas ordens, não tome do fruto proibido, senão tu morrerás. Mas também ele dá algumas recomendações. Quais são as recomendações? Crescei e multiplicai, dominai sobre a terra, subjugue toda a criação, era essa a ideia. O próximo pacto fica evidente, é o de Noé. Noé, ele é o homem que foi escolhido por Deus para colocar o maior número de animais, de todas as espécies, dentro da arca, quando veio o dilúvio. Nós vemos ali que a partir daquele momento, existia ali ainda uma comunidade, mas eu pulei uma pessoa, né? Eu pulei quem? Pulei Abraão, pulei a aliança que Deus fez com Abraão. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, e o prometeu uma descendência muito numerosa. O Senhor, Ele já desejava que existissem uma grande população. Após essa aliança feita com Noé, um grande vulto na Escritura é Moisés, e aqui nós já vemos a nação de Israel sendo muito numerosa, é o cumprimento daquilo que o Senhor havia prometido para o idoso Abraão, que pensava que não poderia ter mais filhos. É sempre um povo muito grande, o Senhor sempre escolheu que fossem agrupamentos de pessoas. Nós vemos depois, na aliança de Deus feita com Davi, ainda um povo mais numeroso e mais poderoso ainda, agora tendo como um governador, um rei humano, que era Davi. Nós vemos a nação de Israel se perdendo, sim, após o exílio,
E sempre foram agrupamentos, o agrupamento que vai para o exílio, o agrupamento que volta com Neemias e com Esdras, é sempre um agrupamento. Durante o período que o templo foi destruído, o templo que ficava em Jerusalém foi destruído, o povo teve que se articular, e aí que surge, durante o período ali dos anos de silêncio, surgem as sinagogas, o povo continuou se reunindo em agrupamentos. Você percebe que isso sempre foi uma prática do povo de Deus, reunião em agrupamento, pois eles entendiam que eles eram ovelhas de um bom pastor, sempre foram um agrupamento. Então essa ideia de que você é um crente que tem que viver isolado, longe de comunidade, não se sustenta não somente no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia, não existe isso. Agora imagine, se nós somos comparados a um rebanho de ovelhas, e aí você sabe o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele vai me levar a pastos verdejantes, está falando o quê? Você como uma ovelha. Quando uma ovelha ela fica sozinha, o que acontece? Ela facilita muito mais a destruição da sua vida por meio de um predador. Então você é chamado para andar em agrupamentos. Jesus ele diz que ele é o bom pastor. Então na nossa jornada de fé, é importante que você ande em comunidade. Você não é um indivíduo separado do corpo. Algumas pessoas pensam que são verrugas de um corpo. Para que serve a verruga? Elas querem ser verrugas do corpo, porque verruga não sente, verruga está ali. Mas quando você pertence ao corpo de Cristo, quando o dedinho é machucado, o corpo todo sente. Então, meus irmãos, a história do povo de Deus sempre foi a história de um rebanho, conduzida por um bom pastor. Então, quando nós nos reunimos como igreja, e nós temos momentos de comunhão como igreja, nós estamos encontrando tanto segurança, mas também encorajamento, fortalecimento e, por fim, crescimento. Crescimento, sim. Eu não conheço pessoas que não andam em comunidade que crescem espiritualmente. Não conheço. Pessoas que não desenvolvem relacionamentos. Pessoas que são incapazes de conversar com 3 pessoas quando termina o culto. Porque para elas vieram prestar um culto sozinhas. Algumas pessoas dizem, eu não estou indo lá por causa das pessoas, estou indo lá por causa de Jesus. Então ficava na sua casa. Não era melhor você ter ficado na sua casa? Você precisa sim do corpo de Cristo para se desenvolver. O Senhor ele derrama dons e talentos sobre a igreja. Há irmãos que nos servem no louvor, há irmãos que nos servem através da cozinha, irmãos que chegam mais cedo para limpar banheiros, irmãos que se preparam para pregar a palavra. Você precisa andar em comunidade. Você precisa daquele que é mais disposto a contribuir. Senão você não estaria aqui. Cada tijolinho, cada ladrilho, cada piso aqui deste lugar, cada lâmpada acesa é mantida pelos esforços de irmãos em nossa igreja. Você precisa sim da igreja do Senhor. E a nossa jornada com certeza é muito mais leve quando ela é compartilhada, quando nós temos a quem dirigir os nossos pedidos de oração quando nós estamos em dificuldades. Ontem mesmo eu cheguei aqui e estava doente para pregar aos jovens. E um irmão que não é nem da nossa igreja falou, eu vou orar pela sua cura. Eu falei, meu irmão, obrigado. Eu orei ontem, mas acho que o Senhor não queria me curar hoje, né? Mas ele acredita que ele tem orado. E hoje eu estou muito melhor. Eu precisei de uma oração de uma outra pessoa. Nós, assim, também precisamos da oração uns dos outros. Portanto, a nossa jornada é mais leve quando ela é compartilhada. Uma outra lição que nós podemos extrair é que a oração de gratidão é antídoto para a aflição. Olha só o verso de número 15. Tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro ali na praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus. Meus irmãos, se fossem outras pessoas no lugar do apóstolo Paulo, iria, ao invés de dar graças a Deus ao ver os irmãos, ia falar, nossa, essa viagem foi terrível. Essa viagem foi cansativa demais, eu estou desgastado, não me aguento em pé aqui. Ainda tive que andar 5 dias com esses cabras aqui, os caras sem tomar banho durante 5 dias. Não, o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus ao ver esses irmãos. Primeiramente, muito provavelmente, é porque o apóstolo conseguia enxergar o reino de Deus avançando. Mas também, porque o apóstolo, ele demonstra em uma das suas cartas, que a gratidão é o antídoto da reclamação, é o antídoto da aflição, é o antídoto da murmuração, é o remédio para te dar paz no coração. Olha, estou rimando bem, já cantei hoje, o Sidney viu, fica a dica.
Mas nós vemos no verso 6 do capítulo 4 de Filipenses, que Paulo ele diz assim, por favor, abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 6. Ele vai falar sobre ansiedade. Não fiquem preocupados com coisa alguma, ou não fiquem ansiosos por coisa alguma, ou não fiquem aflitos por coisa alguma, de forma alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. De que forma? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí quando você agradece ao Senhor, quando você louva o Senhor pela sua bondade, você começa a enxergar a realidade de uma forma diferente. Qual é a conclusão que o apóstolo coloca a partir desse momento de oração e súplica com ações de graça? O verso continua, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo escreveu aqui. Então no momento quando você está passando por uma aflição, por uma dificuldade, você está ansioso, está preocupado, aflito, comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus porque você o tem. Comece a louvar ao Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas, que embora você esteja sendo afligido, o Senhor tem as rédeas de toda a história em suas mãos. Você pode louvar a Deus por causa disso. E aí no momento que você chega para louvar, para choramingar diante da sua presença, e quando você começa a orar, agradecendo a Ele, suplicando a Ele com o coração cheio de gratidão, porque Ele é o teu Deus, as coisas começam a mudar. E muitas pessoas começam chorando e terminam louvando. Tem uns crentes que são assim, eles chegam diante do seu quarto, cheio de problemas, eles se trancam no quarto, muito problema em seu coração, e ali eles começam a louvar ao Senhor, e quando eles saem do quarto, eles estão renovados, com um sorriso de orelha a orelha, e algumas pessoas dizem, poxa, esse cara está ficando maluco, ele estava entristecido, está sendo afligido, agora ele está alegre. Por quê? Porque isso aqui nada mais é que uma promessa, é um mais um igual a 2, no momento que você está diante de Deus, colocando as suas ansiedades diante dEle, mas com ações de graça, porque Ele é o seu Deus, a conclusão é de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração em Cristo Jesus. Isso aqui é uma promessa, e nós devemos colocar em prática, e não somente guardar na nossa mente, como algo teórico, mas prático. A próxima aplicação é que a vida é agridoce. Olha só, 2 extremos. O apóstolo Paulo ele fica 3 meses no inverno. Alguns irmãos gostam do frio, eu não gosto muito do frio não. Não tem um raio de sol. O apóstolo Paulo naquela região, imagine vários marinheiros que estavam naufragados, possivelmente todos perderam seus pertences, não tinham muito alimento, tiveram que viver da caridade dos maltenses. Nós vemos que o apóstolo Paulo está isolado, possivelmente só tendo a companhia de Lucas, o Aristarco também, mas somente algumas pessoas. Ele estava sem informações do que estava acontecendo na igreja de Cristo, estava preso. Tinha um centurião cuidando dele, chamado Júlio, um romano, que era o tutor dele. Ele não tinha nem autonomia para ir onde queria. E nós vemos na sequência o verso 15, ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Nós vemos 2 momentos, um momento amargo e um momento doce na vida do apóstolo. E aqui traduz o que é a vida. A vida não é só amargura. A sua vida não é totalmente amarga, por mais problemas que você tenha. E também a vida não é somente doce. A vida ela mistura as duas coisas, ela é agridoce. No latim, acre vem do amargo. E o latim do doce eu já não lembro mais, mas você entendeu o que é agridoce? É a mistura, tem 2 sabores, a vida é assim, é um misto de doce e amargo, doce e amargo, doce e amargo. E por que ela é amarga? Porque no momento, quando entra o pecado no mundo, traz a amargura sobre toda a criação. Vai lá para Gênesis capítulo 3, verso 7, Então os olhos de ambos se abriram após tomar o fruto. E percebendo que estavam nus,
costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz de Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, ou na viração do dia, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor. E entre as árvores do jardim ali estavam. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore, da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida, por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está falando de Cristo, olha só, quem é o descendente da mulher? Depois você vai ver que Eva vai pensar que é Caim, mas não é Caim. Ela até louva a Deus: olha, com a ajuda do Senhor eu tive um filho, mas estava falando já sobre Jesus, que ele seria picado no tornozelo, ou seja, nesse calcanhar que entraria um prego, seria picado pelo diabo, pelo inimigo, mas em contrapartida ele pisaria na cabeça de Satanás. O texto continua: e a mulher disse, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz aos filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Até aqui somente, mas nós conseguimos observar nesse rápido relato, que o Senhor, ele despejou a maldição por conta do pecado. Perceba que o pecado amaldiçoou toda a criação, homem, mulher e a criação. Mas você tem que observar também que o Senhor, ele foi bondoso. Mesmo quando o pecado entra no mundo, o Senhor demonstra graça, com exceção da mulher, com exceção da serpente, não estou confundindo não, com exceção da serpente, aconteceu alguma coisa. A serpente tem uma promessa sobre ela, que ela seria ferida na cabeça mortalmente. Agora, nós entendemos que a maldição foi mitigada, ou seja, ela não foi lançada de maneira ampla, mas o Senhor permitiu que o homem e a mulher continuassem a viver, ainda que tivessem morrido espiritualmente, e o salário do pecado é a morte. Nós percebemos que eles continuavam a usufruir da criação, e também continuavam a ser vice-gerentes da criação, cuidando daquilo que o Senhor tinha colocado. Mas nós vemos também, olha que demonstração de graça no verso 20 e 21. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. Olha que bênção, o Senhor permitiu ainda que a mulher fosse mãe de todos os seres humanos. Aquela que tomou do fruto e deu para o seu marido, aquela que desobedeceu tomando o fruto e acreditando na mentira da serpente. Olha que curioso, o Senhor permitiu que ela fosse mãe de todos os seres humanos. E no verso 21, outra demonstração de graça: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher, o demonstração do cuidado do Senhor. E você sabe que para ter um animal, para ter roupas de peles, é necessário que o animal seja executado. Houve derramamento de sangue, a primeira propiciação foi realizada pelo próprio Deus. Com isso eu estou querendo dizer que a vida, ela é amarga por causa do pecado, mas todas as doçuras que existem em nossa vida, que permite esse agridoce, é bondade do Senhor sobre sua vida. Nunca diga que sua vida é amarga. A sua vida não é amarga, sua vida é agridoce. Às vezes pode pender mais para o amargo, mas é agridoce. Há vestígios da bondade de Deus em toda ela. Há momentos de alegria, mesmo quando nós estamos sofrendo. Sempre há um ombro amigo, sempre há um resgate, sempre é demonstração da bondade do Senhor estando contigo. Portanto, meus irmãos, guardem essa ideia. A vida, ela é agridoce.
A nossa próxima e última aplicação, o Senhor sempre cumprirá aquilo que prometeu. Veja só, Paulo, ele chegou no lugar onde que Deus falou para ele que ele chegaria. Mas Deus utilizou alguns meios que nós ficaríamos até assim, uai. Primeiro, um centurião incrédulo cuidou para que Paulo não fosse executado, não é? Ele foi aquele que deu a ordem aos soldados que não executassem os presos, senão Paulo já não ia nem chegar em Malta. Na sequência, nós vemos que Paulo, ele é acolhido por algumas pessoas. Eram cristãos? Não, eram malteses muito supersticiosos, que ora acreditavam que ele era um amaldiçoado, ora acreditavam que ele era um Deus, porque a serpente o havia mordido. E também nós vemos que quando Paulo está ali na região de Malta, vem um navio buscar. E alguns crentes pensarão, bom, se é de Deus vai vir escrito, Jesus é o Senhor, como se fosse um paralama de um caminhão. Mas não vem. Vem aqui um emblema de 2 deuses pagãos. Que absurdo. O Senhor utilizando todos os meios, incrédulos, supersticiosos e o paganismo greco-romano para cumprir os seus propósitos. O Senhor sempre cumprirá os seus planos. Deus, ele vai utilizar todos os meios para cumprir aquilo que ele promete. O Senhor te prometeu alguma coisa? O Senhor, ele usará todos os meios necessários para cumprir a nossa vontade, para cumprir a sua vontade. É isso que está escrito lá na nossa confissão de fé, capítulo 3, seção número 6. Está escrito que Deus utiliza todos os meios para cumprir a sua vontade. Há uma promessa sobre nós, aquele que começou a boa obra, para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Também nós temos uma promessa, que o Senhor nos guiará até a pátria celestial. É uma promessa. O Senhor, aquele mesmo que predestinou, aquele que escolheu, ele justificou, e tem aquela corrente de ouro, vários elos de ouro lá em Romanos, nós percebemos que todo o controle do salvo está na mão do Senhor. Aquele que ele escolheu será glorificado, passando por todos os processos, e Deus utilizará de todos os meios necessários que lhe apraz para realizá-los. Meus irmãos, essa é uma promessa que nós devemos guardar em nosso coração. Eu gostaria que você, portanto, gravasse essas lições da seguinte forma: os ventos continuam soprando sobre nossas velas. A jornada do apóstolo Paulo, nós vemos que está se encerrando. Ele chegou em Roma, provavelmente na sequência ele vai ser executado ao fio da espada pelo imperador Nero. Mas a nossa jornada não terminou ainda não. Os ventos continuam soprando sobre as nossas velas. A nossa jornada ainda não terminou e ela se torna mais leve quando nós caminhamos juntos, lado a lado. Que haja gratidão em nossos lábios para nós suportarmos o agridoce da nossa vida. Que nós sigamos crendo que o Senhor cumprirá a sua promessa. E uma das suas promessas, talvez a última em todo o cânon bíblico, está lá em Apocalipse capítulo 22, verso 20, ele diz que, eis que venho sem demora. O Senhor logo vem, meus irmãos, o Senhor logo vem. Isso deve esquentar, aquecer o nosso coração, diante das nossas batalhas, em nossa jornada de fé, amém? Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor Deus, pelo relato que Lucas coloca tão preciso sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, que o Senhor demonstra a sua bondade em todo o tempo sobre a vida dele, e como nós podemos aprender com isso. Pedimos que o Senhor aplique essas verdades ao nosso coração, que tenhamos uma compreensão do seu governo soberano, e por isso não venhamos a murmurar, mas o nosso coração seja cheio de gratidão, cheio de alegria, pois o Senhor está conosco. O Senhor logo vem, e a nossa oração é que o Senhor venha logo. Mas até o Senhor voltar, ou o Senhor nos chamar, somente no Senhor nós confiaremos. Essa é a nossa oração, Deus.
Em nome de Cristo. Amém. Amém, meus queridos.